Afinal, por que a Terra é redonda? É uma questão de pesos. A Terra faz peso. Sua massa gera tantas forças de atração que todas as suas partes se comprimem na direção de seu centro. Este não é o caso dos asteroides. Eles são pequenos se comparados aos planetas do Sistema Solar, porém grandes se comparados a nossos prédios. E justamente por serem pequenos, não possuem força de atração suficiente para atrair toda a sua matéria e formar uma esfera. Na Terra, que tem uma massa enorme, a força de atração direcionada para seu centro é uma força irresistível. Nada pode lhe escapar e, felizmente, pois essa força de atração retém em torno dela a atmosfera, o ar que respiramos. É uma pena, a Lua e os asteroides não têm atmosfera e na Lua os astronautas andavam assim, saltando, porque a força de atração fraca da pequena Lua deixava seus corpos mais leves. É a massa da Terra que nos dá peso, que nos prende ao Sol e que impede nossos amigos australianos de cair no vazio. Você percebe essa força de atração quando sobe escadas, pois toda vez que você se distancia do centro da Terra, supera a força de atração dela. E sempre que um objeto escapa de suas mãos, a força de atração da Terra o atrai imediatamente e o objeto cai. Foi exatamente assim que se descobriu a força de atração no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que então se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. Mas então, por que a Lua não cai sobre a Terra? E a Terra não cai dentro do Sol? A força de atração não é a única força que age sobre a Terra e sobre os planetas e os satélites. Os planetas, os quais são formados de um purê de matéria, receberam um forte impulso centrífugo que foge do centro. Entre essas forças centrífugas e a força de atração do Sol, cada planeta encontra sua órbita bem precisa. É perto do Sol que a força de atração é maior. Para Mercúrio, bem próximo ao Sol, a força de atração é máxima. E para permanecer em órbita, sua velocidade máxima é de 88 dias para completar uma volta, enquanto a da Terra é de 365 dias, um ano. A Terra fica mais longe do Sol. Logo, para nossa órbita, uma velocidade pequena basta. Esta velocidade pequena é de 30 km por segundo. Imagine um lugar a 30 km de sua casa, onde você chegaria em apenas um segundo. Neste momento, estamos ganhando todos os dias 3 minutos a mais de Sol. Por quê? A Terra gira em torno do Sol, mas seu eixo fica sempre apontando para a mesma direção. A Terra nunca perde o norte. Neste momento, o Polo Sul está iluminado, enquanto o Polo Norte permanece à sombra durante todo o inverno. Mas durante esta viagem circular, o Polo Norte se inclina pouco a pouco na direção do Sol. Assim, o Sol que ontem parecia fazer seu percurso, nasce hoje mais à esquerda, sobe mais alto ao meio-dia e à noite se põe mais à direita. Tome pontos de referência em casa e vai ver amanhã. O Sol estará ainda mais à esquerda, mais alto ao meio-dia e mais à direita à noite. Se as janelas de sua casa dão para o sul, o Sol no inverno fica mais baixo na mesma direção das janelas. Mas pouco a pouco, o Sol, que a cada dia sobe mais alto no céu, vai clarear o chão no meio da casa. E no verão, o Sol, em seu ponto mais alto no céu, vai clarear apenas o chão perto da janela. No inverno, os raios de Sol penetram até o fundo da casa. Veja este raio e imagine a posição da Terra no Sistema Solar. Imagine sua casa no universo. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, seu eixo permanece inclinado na mesma direção. Este eixo é, portanto, uma boa referência para medir o tempo e saber que horas são. Podemos nos imaginar como o eixo da Terra que sai do Polo Norte como uma vara. Se desenharmos um relógio sobre o gelo, a sombra do eixo da Terra nos indicará a hora.
Não é preciso ir ao Polo Norte. Podemos fazer modelos reduzidos do eixo da Terra. São os relógios de sol. No Polo Norte, a vara que prolonga o eixo da Terra estaria bem à direita, num ângulo de 90 graus. Em Estocolmo, situado a 60 graus de latitude norte, o palito, para ficar paralelo ao eixo da Terra, ficará inclinado a 60 graus. Em Paris, um pouco mais a sul, 48 graus. Em Camarões, inclinado a 15 graus. E no Equador, seria necessário deitar o palito. É o solo que fica paralelo ao eixo norte e sul da Terra, sem sombra, sem relógio de sol. Existem outros tipos de relógios de sol, mas todos são orientados em relação ao eixo norte e sul da Terra. A rotação da Terra, a qual você não sente, pode ser vista não apenas em relógios de sol, mas em todo lugar ao seu redor. Cada casa, cada árvore projeta uma sombra. É só olhar. Seguindo as sombras, você verá a rotação da Terra. Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar. O horizonte agora está a 11 quilômetros. Um navio aparece ao longe. Primeiro, você vê as chaminés, pois o casco está escondido pela curvatura da Terra. O navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros, 22 quilômetros. Ele está atrás do horizonte. Ao se aproximar, ele parece emergir do mar. Ele sobe. Sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo, que na verdade é a curvatura da Terra. Você sobe na falésia, altitude 100 metros. O horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros. Na montanha, vemos mais longe. O Monte Branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha, seu olhar chega a 400 quilômetros. Paradoxalmente, apenas 5 quilômetros na beira do mar. O horizonte livre, porém mais próximo, limita nossa visão e revela, assim, a curvatura da Terra. Quase um mês após o dia mais longo, o sol se põe 10 minutos mais cedo. Por que o sol poente fica vermelho? A luz do sol é branca, mas isto que nós percebemos como branco é, na verdade, a mistura de todas as cores do arco-íris, do violeta ao vermelho. Antes de nos alcançar, a luz deve atravessar a atmosfera. A atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz, principalmente do lado violeta, enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor. Ao meio-dia, os raios do sol atravessam a atmosfera num trajeto curto. O efeito de filtragem fica fraco e a lua fica branca. À noite, os raios chegam inclinados. Neste ângulo, a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa, o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. Quanto mais o sol desce, mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece. À medida em que o sol desce, ele parece se deformar, se achatar. Este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores, mas também desvia os raios de luz. A espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval. Além disso, quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera, nós vemos um sol rasgado. O sol se põe 2 minutos mais cedo do que o anterior. Mas quando você vê o sol se pôr, ele não está mais lá. Há 8 minutos, o sol já está sob o horizonte. 8 minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do Sol à Terra. As partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade máxima absoluta. Nada no universo pode ir mais rápido do que a luz. Na nossa vida cotidiana, não estamos conscientes da velocidade da luz. A luz nos parece alguma coisa de instantânea. Vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem.
No sistema solar, o clarão da Lua chega a nós em 1 segundo. Mas a luz das estrelas da constelação Órion leva séculos para chegar até nós. Vamos imaginar que estamos observando Órion não da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes. Você as vê como elas eram em épocas distantes, séculos, milênios, imagens deslocadas no tempo. Você vê as estrelas em defasagem. O Sol você vê imediatamente. O sistema solar está em suas mãos.